No programa de hoje, você vai ver: a audiência pública discute novo modelo de assistência ao parto no Recife. Presidente do TRT, Ivanildo da Cunha Andrade, recebe título de cidadão. Tem ainda a posse de Josemi Simões, que volta a exercer o mandato na casa de José Mariano. E os principais pronunciamentos no plenário. O TV Câmara do Recife começa agora. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E o vereador Josemi Simões tomou posse na reunião plenária de ontem. Ele recebeu as boas-vindas dos colegas. Josemi Simões já foi vereador do Recife em 2009. Agora ele voltou para assumir o lugar de Romerinho Jatobá, que foi chefiar a Secretaria Municipal de Habitação. O primeiro secretário da Câmara, Augusto Carreras, deu posse ao vereador. A mesa confere aqui a apresentação da declaração de bens em envelope lacrado, bem como o diploma de nomeação na condição de suplente da coligação PR-PDT. Nesse momento eu convido o vereador Josemi Simões para que da tribuna proceda o juramento regimental, para que a gente possa dar sequência à solenidade de posse. Após entregar a declaração de bens, Josemi Simões fez o juramento de compromisso com o Recife. Invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e do Estado de Pernambuco, a lei orgânica do município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer o meu mandato sob a inspiração das tradições democráticas, histórica, libertária e heróica do bravo povo do Recife. Cumpridas as formalidades regimentais, declaro empossado o senhor Josemi Simões da Silva na condição de vereador da cidade do Recife. Peço a Vossa Excelência que faça o registro no painel e participe agora como vereador da cidade do Recife da sessão ordinária que está em curso. Os vereadores saudaram o colega. O vereador Josemi Simões, a quem eu parabenizo pelo seu mandato e sei do seu compromisso com todo o Recife e com a grande nova descoberta, Casa Amarela, onde o senhor tem um grande trabalho, antes como delegado do Orçamento Participativo, hoje como vereador da cidade do Recife. Parabenizo nesse momento. Quero parabenizar e dar as boas-vindas ao mais recente vereador, Josemi Simões. Eu quero parabenizar e saudar o nosso amigo, vereador empossado nesta tarde, Josemi Simões, sua esposa, e todos os seus amigos das comunidades que vieram prestigiar uma pessoa que trabalha, que luta, não só em tempo de campanha, mas todos os dias e todos os momentos que ele pode servir à comunidade. Josemi Simões, como nós sabemos, é uma pessoa dedicada aos trabalhos comunitários, tem compromisso com a cidade e com as pessoas, e é por isso que tem todo o merecimento de retornar a esta casa, Josemi, para continuar o seu trabalho, exigindo do prefeito, da prefeitura, melhorias para a sua comunidade e para a nossa cidade. E parabenizar também o vereador Josemi, sua família, todos os seus amigos, e dizer a ele que seja muito bem-vindo nessa casa, e que Deus possa conduzir todos os projetos dele, que ele seja um instrumento de Deus aqui nessa casa também, para defender os direitos do povo do Recife. Josemi, seja bem-vindo a essa casa. Eu não tive a oportunidade de saudar, saúde de público, vou aí depois. Essa casa se sente honrada e feliz com a sua participação. Faça uso dela, porque ela representa esse povo, e que você tão bem representa, e tenho certeza, haverá de transformar os sonhos dessa comunidade, os desejos dela, na medida das suas possibilidades, em realidade. Josemi Simões agradeceu o apoio que recebeu e disse que vai continuar trabalhando pelo Recife. Faço questão de agradecer aquelas pessoas que confiaram em mim, que foram os meus eleitores. Quero agradecer também ao deputado federal Inocêncio Oliveira, ao deputado estadual Alberto Feitosa, e um agradecimento especial ao prefeito Geraldo Júlio, sem esquecer do ex-governador Eduardo Campos. Quero agradecer a toda a minha família que sempre me apoiaram. Eu quero agora trabalhar pelo povo do Recife. Continuar, né, que já vem trabalhando desde 94. Então, só tenho a agradecer. A Prefeitura do Recife lançou ontem o programa Passe Livre, que vai beneficiar 14 mil estudantes do 6º ao 9º ano da rede municipal.
O programa recebeu elogios dos vereadores. O prefeito assinou o passe livre e que isso beneficia 14 mil estudantes. É o resultado de uma grande luta, de uma pressão. Nós fomos às portas das escolas, Eurico, nós distribuímos panfletos, cobramos isso. A frente de luta do transporte público também participou disso e acho que os estudantes e todos nós estamos de parabéns com a sanção desse projeto que permite aos estudantes de 6ª a 9ª série poder usar os nossos ônibus sem ter que pagar. E isto é importante. Agora, precisamos chegar aos desempregados, precisamos chegar àqueles que precisam procurar o emprego, precisamos chegar a todos aqueles que têm um custo muito alto no seu salário, na sua renda, por conta dos ônibus que aí está. Não poderia deixar de fazer menção ao ato hoje do Executivo concedendo passe livre aos estudantes da rede municipal. Um compromisso de campanha que foi trazido a esta casa. Essa casa criou uma comissão, ouvimos os estudantes, ouvimos o Executivo, ouvimos os especialistas da área. Após várias reuniões, tive a honra de, como relator, encaminhar ao Poder Executivo a indicação da criação do passe livre. É um compromisso do prefeito, é mais um compromisso do prefeito Geraldo Júlio, que sai do papel. Esta casa que se debruça sobre os interesses da sociedade do recifense, se alegra em poder ter contribuído com isso. Além do mais, nós acrescentamos a proposta com a indicação do passe livre ao ProUni, programa ProUni, e ao programa Pronatec. De imediato, o prefeito Geraldo Júlio mostrou disponibilidade, compromisso em implantar ao programa ProUni, quando o projeto for aprovado em nosso município, e discutir também a extensão para o programa Pronatec. Esse programa de governo vai beneficiar 14 mil alunos, mais ou menos 14 mil alunos. Isso para a alegria de todos nós, recifenses, do vereador André Regis, que tanto defende a educação, né, vereador? Que o senhor tanto defendeu que se pudesse também fazer isso aqui. Está dentro do programa de governo do prefeito Geraldo Júlio. Mais uma meta cumprida, mais um compromisso assumido, e o prefeito está cumprindo com esse compromisso que assumiu com a cidade do Recife. Eu quero aqui parabenizá-lo e parabenizar todos aqueles que defenderam essa gratuidade aqui do transporte gratuito para os alunos do 6º ao 9º ano aqui na cidade do Recife. Almi Fernando ainda falou sobre a posse do Conselho Municipal das Cidades. Ele e a vereadora Isabela de Roldão fazem parte do grupo representando a Câmara do Recife. Esse conselho foi criado pela deliberação da 5ª Conferência das Cidades, realizada no mês de maio do ano passado, onde nós representamos esta casa lá naquela conferência, junto com a vereadora Isabela de Roldão. E nós, ontem, eu como titular, conselheiro titular, a Isabela como suplente, posteriormente vai ser titular também, que a Câmara vai ter que apresentar, de acordo com a lei, com o projeto de lei que foi aprovado aqui, sancionado pelo prefeito Geraldo Júlio. A Câmara deverá apresentar, a partir do 2º Conselho, 2 representantes titulares e mais 2 suplentes. E, neste momento, nós, de acordo com a conferência municipal do ano passado, a gente está assumindo aquele conselho como titular. E ontem mesmo foi eleito 7 pessoas, 7 conselheiros, para elaborar o texto base do regimento interno do Conselho Municipal da cidade aqui da nossa capital. E o Conselho, senhor presidente, da cidade terá a função de ampliar a participação popular, o controle social, a integração das políticas urbanísticas e ambientais do Recife, assim como garantir o desenvolvimento urbano de forma justa e sustentável. O Conselho será dividido em 5 câmaras técnicas, habitação e regularização fundiária, tanto que a gente luta lá, né, vereador Josemir Simões, pela Grande Casa Amarela, Nova Descoberta, pela regularização fundiária, que é uma luta antiga, que hoje nós teremos um espaço para poder debater junto do Conselho da cidade. E, além disso aí, teremos saneamento, também outra luta que nós travamos nas comunidades, que, infelizmente, a cidade ainda não está saneada, muito menos nós que moramos
nos córregos do morro da cidade do Recife, que precisa de um saneamento urgente. Infelizmente, isso não tem acontecido. Os rios se transformaram em canais e, infelizmente, a gente vive essa realidade. Trânsito, transporte, mobilidade urbana, planejamento, controle urbano e meio ambiente e patrimônio histórico e cultural. Então, é muito importante esse Conselho da Cidade, onde a gente tomou posse. Iremos debater vários assuntos de muita importância para a nossa cidade. Iremos também debater, vereador Carlos Gueiros, o plano diretor da cidade do Recife, que precisa passar por uma reforma e precisa ser regulamentado aqui na nossa casa. E a gente espera que possa debater não só o plano diretor da nossa cidade, como a lei do uso do solo também aqui, que precisa também desse debate, e nós iremos fazer esse debate junto com esses 45 conselheiros que tomaram posse ontem lá na Prefeitura da cidade do Recife, e nós estamos lá representando a Câmara Municipal do Recife. Veja agora outros pronunciamentos dos vereadores na tribuna. Aimee Carvalho elogiou o trabalho que está sendo realizado pela Vigilância Sanitária do Recife. Desde fevereiro, 17 supermercados já foram vistoriados, 15 deles interditados. Foram apreendidos mais de 7.000 toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano em vários supermercados. Entre os principais produtos apreendidos estão carnes, pescados, embutidos e laticínios. Durante a inspeção, foram identificadas irregularidades como falta de higiene, temperaturas inadequadas, ilhas polares com temperaturas irregulares, manipulação de alimentos sem licença, produtos sem procedência, produtos com validade vencida ou com remarcação de validade. Um estabelecimento, senhores vereadores, chegou a ser interditado 2 vezes por não corrigir as irregularidades no prazo dado pela Vigilância Sanitária. O restaurante de um dos supermercados foi fechado por 3 dias e outro teve as atividades do açougue suspensas por não dispor de licença da Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco. Com as interdições, as empresas podem sofrer multas que vão de 40 a 400 mil reais. As irregularidades não se limitam às prateleiras e gôndolas. No geral, existe um total descaso dos donos de supermercados com a saúde da população. Necessário se faz ficar atentos também à saúde dos funcionários dos estabelecimentos, que muitas vezes enfrentam problemas de saúde pública quando tomam água de cisternas ou dormem em alojamentos desumanos. Finalizo, senhor presidente, parabenizando a atuação de todos que fazem a Vigilância Sanitária do Recife, o PROCON, IPEM, ADAGRO, Delegacia do Consumidor e o Ministério Público por esta ação em prol do consumidor. O vereador Amaro Cipriano Maguari cobrou mais transparência na divulgação e no pagamento dos prêmios do Jogo do Bicho. Os banqueiros acharam por bem não querer mais bancar o Jogo do Bicho em Pernambuco, pela Paraíba, e criar uma loteria na cidade do Recife. E essa loteria que foi criada no Recife, ninguém sabe onde é. Então, o que é que está acontecendo? Você joga, acertou. Aí ele diz, mas você jogou na extração de 12,20, deu na de 15,40. Aí outro jogou 15,40, deu a milhar. Ah, mas você jogou numa extração, deu na outra. E no pule do Jogo do Bicho não tem dizendo qual é a extração que você jogou. Então eu já estou com o telefone de 6 banqueiros de Jogo de Bicho. Aí a gente vai ter uma reunião para tratar do assunto.
Se não chegar um denominador comum, a gente vai fazer um ofício para a Polícia Federal. Vai ter que vir um representante da Polícia Federal para esclarecer isso ao povo de Pernambuco e ao povo do Recife, porque existe uma falta de transparência no jogo do bicho. Então, qual foi o problema? É que o conselho foi esse: Maguari, não fale nesse assunto de jogo do bicho, porque isso é um perigo muito grande, é um pessoal do Rio de Janeiro, é de São Paulo, é de Minas Gerais, para mim não interessa de onde é. O jogo do bicho, ele tem que ter transparência, vereador André Regis. Está acontecendo uma questão grave na cidade, onde tem uma corrida do jogo do bicho e ninguém sabe onde é. Ninguém sabe onde é. Há umas 3 semanas houve o maior absurdo da história no jogo do bicho. Deu uma milhar 6424. Lá na Serra tem umas caixas que são lavadas para botar as frutas e toda caixa, né, tem um número, 6424. Aí começou a pagar os prêmios. Daqui a pouco veio um telefone: olha, a milhar está errada, não paga mais a ninguém, que o locutor Zuca Show deu o número errado. Quem já recebeu a milhar, tudo bem, e agora não paga mais a ninguém. Isso não existe. Isso, na verdade, é um absurdo. É lesar a confiança daqueles que acreditam. Michele Collins recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ela foi uma das escolhidas da campanha Mulher que Alimenta o Mundo. Ontem, ela agradeceu pela escolha. A campanha Mulher que Alimenta o Mundo teve sua primeira edição no ano de 2000, com o objetivo de promover o debate do poder feminino de alimentar toda a humanidade ao longo da vida, de cada um, até mesmo antes de nascer. E este ano é celebrado o 14º ano dessa campanha. Portanto, eu gostaria ainda de agradecer ao coordenador do Comitê de Ação da Cidadania de Pernambuco Solidário, o senhor Anselmo Monteiro, jornalista, responsável pela homenagem, e dizer que sinto-me honrada em representar mais uma força feminina na cidade do Recife. Em 2014, o tema para o debate da campanha Mulher que Alimenta o Mundo é Mãe, Primeiro Abrigo e Primeiro Alimento. Além de mim, as vereadoras Aimee Carvalho, Aline Mariano, Marília Reis, Priscila Krause e Isabela de Rodão também foram contempladas, tanto quanto todas as deputadas estaduais e diversas mulheres que compõem a nossa sociedade pernambucana, que tem desenvolvido, cada uma na sua área, cada uma na sua especificidade, atividades que promovem o bem-estar social da população. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, dedicar esse prêmio a Deus e dizer, como eu falei ontem ali, que quando nós recebemos um prêmio, um reconhecimento pelo nosso trabalho dessa envergadura, só nos serve de incentivo e de apoio, e é como se fosse uma voz dizendo que o nosso trabalho é muito importante e que nós devemos continuar a exercê-lo com toda maestria, com todo o zelo e comprometimento. E é esse comprometimento que não só eu, mas todas nós que recebemos esse prêmio ontem, temos para com a cidade do Recife e para com o estado de Pernambuco. E gostaria de parabenizar todas que receberam pelo trabalho desenvolvido em prol da sociedade recifense e da sociedade pernambucana. E André Regis comentou a mudança de comando na Secretaria de Educação. Jorge Vieira assumiu o lugar que era ocupado há 1 ano e 4 meses por Valmar Corrêa. O ex-secretário recebeu críticas do vereador. O secretário Valmar Corrêa, ao assumir a secretaria, não teve aqui a coragem de fazer o pacto pela educação que foi proposto pela bancada da oposição, então comandada pela vereadora Aline Mariano. Queríamos aumentar o IDEB para, no mínimo, 6. O secretário não aceitou. O secretário, a cada dia, a cada novo projeto que era lançado, demonstrava que não conhecia a rede
e não sabia o que fazer com ela. Resultado, paramos no tempo. Lamentavelmente, a gestão geral do Júlio, em termos de educação, não melhorou as condições de aprendizado para as nossas crianças. O que está em jogo é o nosso futuro. O que está em jogo é o futuro das nossas crianças que estão indo para as escolas e não estão aprendendo. Então, é preciso que, no comando da Secretaria de Educação, tenha alguém com visão de futuro, tenha alguém que saiba o que fazer, que entenda sobre educação, que possa fazer com que a gente construa um futuro seguro para essas crianças e que irá refletir para a nossa sociedade. Então, é lamentável que a gente tenha uma troca de secretário, da forma, inclusive, como aconteceu, refletindo, de fato, a má gestão. A rede continua má gerida. Quem entrar em qualquer escola, mesmo aquelas que foram anunciadas pelo então secretário como tendo sido reformadas, irá apenas encontrar uma pintura. A reforma chamada é uma pintura. Não se mudou a realidade. É preciso que haja o compromisso com o estabelecimento de uma nova rede. Sem uma nova rede, nós não iremos ofertar um futuro seguro para as nossas crianças. Então, eu desejo sucesso ao novo secretário, me coloco à sua disposição, enquanto presidente da Comissão de Educação desta Casa, para que ele possa ter um norte seguro para conduzir a educação desse município. Raul Jungmann voltou a falar sobre o funcionamento dos postos de saúde da família no Recife. O vereador Raul Jungmann voltou a falar sobre o fechamento dos postos de saúde da família. A novidade é que o parlamentar fez uma denúncia no Ministério Público Federal e Estadual. Denunciar essa situação e exigir que o SUS funcione como deve. Que o SUS, que é a porta de entrada para a saúde básica da nossa população, ele as atenda ou nos atenda 5 dias por semana, 8 horas por dia, porque é para isso que os que estão lá recebem. Raul Jungmann leu a portaria do Ministério da Saúde que disciplina o funcionamento das unidades. Os postos de saúde, eles ficavam fechados na sexta-feira porque tinham reunião. Eu estou aqui com a portaria que disciplina o funcionamento, presidente. E a portaria do Ministério da Saúde, a 2027, vocês podem encontrar na internet, ela é clara quando diz que o regime Maguari é de 40 horas. E que é possível se dedicar 8 dessas 40 horas para atendimentos de urgência, outros atendimentos ou aperfeiçoamento dos profissionais. Mas nunca fechar o posto que atende as famílias. Nunca fechar as portas a quem precisa de saúde. Vocês já viram escola fechar porque os professores se reúnem? Vocês já viram o corpo de bombeiros fechar, uma delegacia fechar, porque é preciso discutir, repensar o trabalho? Quem trabalha em equipe, André, sabe que é necessário a reunião, é necessária a discussão, mas isso não significa a Gazeta, isso não significa fechar o posto de saúde, isso não significa deixar homens e mulheres, crianças, gestantes e idosos sem ter atendimento. Isto é um crime contra a saúde popular. E isso tem que acabar. O vereador André Regis ressaltou que a saúde custa caro para o cidadão. A sociedade precisa ter em quem buscar o apoio para que os recursos públicos que existem, eles sejam bem aplicados para que o destinatário dessa ampla rede de bem-estar social, que foi criada pela Constituição de 1988, que custa caro ao bolso do contribuinte, que custa 5 meses do trabalho de cada um de nós, entregando ao governo para receber em troca os serviços públicos. Lamentavelmente, a qualidade não tem sido algo que possamos comemorar. Já Aline Mariano lembrou que o secretário de Saúde precisa prestar esclarecimentos. É importante que Vossa Excelência possa, sim, fazer pressão junto ao Poder Executivo, para que a gente tenha uma resposta eficiente.
Na última fala de Vossa Excelência, eu acredito que semana passada, Vossa Excelência apresentou aqui de forma muito competente esse resultado das suas visitas, das suas fiscalizações, e, de fato, se comprovou e nós não tivemos ainda uma resposta do Poder Executivo. Portanto, eu tinha sugerido que Vossa Excelência pudesse convocar o secretário de Saúde para prestar esclarecimentos acerca desse assunto que Vossa Excelência tem trazido. E é de total importância que a gente possa ouvir o secretário de Saúde. Priscila Krause falou que o tema não deve ser encarado como cotidiano. Não pode ser encarado como uma coisa de cotidiano e de funcionamento você ter 70% da rede de saúde fechada numa sexta tarde. Nem é uma mera coincidência. Nem é uma mera coincidência. E, naquele momento, eu lembro que Vossa Excelência colocou o benefício da dúvida, porque é uma coisa tão gritante que saberia ou não o prefeito do que estava acontecendo. E, naquela hora, eu fui bastante contundente e reafirmo a minha contundência dizendo que o prefeito sabe disso. É claro que ele sabe, ele tem que saber, ele tem a obrigação de saber. Senão, ele não faz jus ao cargo de prefeito que ele exerce e que o povo do Recife o confiou. Nós não estamos falando de 3 ou 4 unidades de saúde que, por uma contingência, esteja fechada. Nós estamos falando de 70% da rede de saúde do Recife fechada durante um expediente sem a menor explicação, quando você já tinha cerca de 30% fechada por parte da manhã. Então, isso é boa parte da rede de saúde sem funcionar um dia inteiro e um dia útil. Portanto, se faz absolutamente necessário, nós estaremos presentes, a presença do secretário aqui para que dê as devidas explicações. Almir Fernando destacou que o governo municipal tem compromisso com a saúde. A população tem que reconhecer que o Geraldo Júlio não está fazendo a saúde faz de conta. Talvez ele não tenha sabido, não tenha conhecimento, eu vou informá-lo desse caso também a ele, mas o prefeito tem feito um trabalho, tem assumido o compromisso com a comunidade e tem feito. A gente sabe que, infelizmente, há muita necessidade na questão da saúde, apesar de tanto ter feito, mas ainda a população necessita. O governo do Estado, o Eduardo Campos saiu do governo, e quando entrou, prometeu fazer os 3 hospitais e fez. Dom Helder, Pelópio da Silveira e o Miguel Reis. O prefeito prometeu fazer 20 UPinhas, já foram construídos 4, estão sendo concluídas 4. E aí o pessoal aqui da comunidade Nova Descoberta tem conhecimento que na Avenida Norte, na subida do Morro da Conceição, tem uma UPinha 24 horas. No Córrego de Janipapo já foi inaugurada a UPinha 24 horas. Na linha do Tiro está prestes a ser inaugurada uma UPinha 24 horas. Na Bomba do Emetério estão aí sendo construídas as UPAs de especialidades. Tem a UPA lá de Nova Descoberta, então tem se dado uma atenção. Foram contratados mais de 1.000 profissionais na gestão do Geraldo Júlio na área de saúde. Tem se dado essa atenção. Infelizmente, tem esse tipo de questionamento e a gente sabe que precisa melhorar muito mais. No final do pronunciamento, o vereador Raul Jugman confirmou uma audiência pública com o secretário de Saúde, Jailson Correia, para o dia 26 de maio. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o desembargador Ivanildo da Cunha Andrade, recebeu o título de cidadão do Recife. A solene realizada na Câmara foi proposta pela vereadora Aimee Carvalho. Funcionários do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, amigos e familiares do homenageado lotaram o plenário da Câmara. A solenidade para a entrega do título de cidadão do Recife ao presidente do tribunal, Ivanildo da Cunha Andrade, foi presidida pelo vereador Eduardo Marques. Também fizeram parte da mesa a vereadora Aimee Carvalho, o vice-presidente do tribunal, desembargador Pedro Paulo Pereira Nóbrega, o procurador Pedro Luiz Gonçalves, da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, e os deputados estaduais Maviael Cavalcante e Antônio Moraes. A solenidade teve início com a execução do hino nacional. A vereadora Aimee Carvalho saudou o homenageado, nascido em Macaparana, município da Mata Norte de Pernambuco, lembrando a vida pessoal e profissional do desembargador Ivanildo da Cunha Andrade. Em Macaparana, começou seus estudos no grupo escolar Alcedo Marrocos, onde cursou o primário.
no Recife, estudou o ensino fundamental e médio no Colégio Estadual de Pernambuco. Dedicado aos estudos, uma de suas grandes metas de vida, cursou bacharelado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco e concluiu em 1973. Em 1977, se torna bacharel em Ciências Criminológicas pela Universidade Livre de Bruxelas. Neste mesmo ano, concluiu mestrado em Gestão Financeira Pública pela Universidade Real de Antuérpia, todos na Bélgica. Com atuante participação na vida associativa, foi presidente na Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros e integrante da delegação da Associação dos Magistrados Brasileiros às reuniões anuais da União Internacional dos Magistrados. Aimee Carvalho também ressaltou algumas homenagens recebidas pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. O desembargador Ivanildo da Cunha Andrade foi agraciado com a medalha Conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, na categoria Mérito Judiciário em 1991 e com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Trabalhista, outorgada pelo Tribunal Superior do Trabalho em 1992. E durante o biênio 2009 a 2011, exerceu o cargo de corregedor regional do Tribunal Regional do Trabalho em Pernambuco. Eleito em 2012, tomou posse em fevereiro de 2013 como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região de Pernambuco, com mandato até 2015. Por fim, e diante do que foi exposto, me sinto honrada pela autoria do requerimento da realização dessa solene reunião. É com muita satisfação que apresentei o nome do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Ivanildo da Cunha Andrade, para receber merecidamente o título de cidadão do Recife, aprovado por todos os vereadores desta casa. Enfim, um exemplo de ser humano que muito nos orgulha de fazer parte do nosso estado e de nossa cidade. Um homem marcado por grandes histórias, grandes saltos, muitas coragens e grandes vitórias. Assim, peço a todos que fiquem de pé para aplaudir o mais novo cidadão recifense, Ivanildo da Cunha Andrade. Parabéns, senhor Ivanildo. Saiba que sempre teremos orgulho de tê-lo como cidadão recifense. O desembargador Ivanildo da Cunha Andrade agradeceu a homenagem e falou da vinda para o Recife em 1963 para continuar os estudos. No tradicional ginásio pernambucano, cujo nome já mudara para Colégio Estadual de Pernambuco, concluí o curso colegial e tive a oportunidade de conviver com os mestres Adaldo Pontes, Geraldo Lapenda, Hilton Sete e muitos outros. E nesta instituição vivenciei a chama libertária do Recife. Participei da política estudantil em desafio aos tempos de chumbo, ativando a certeza da magnitude do exercício da prática política, adquirida a partir de exemplos que me foram dados pelo meu pai, Clóvis Gomes de Andrade, sucessivamente vereador, vice-prefeito e prefeito de Macaparana.
Assim mantive acesa e solidifiquei a consciência da injusta realidade social que até hoje nos cerca e para a qual despertei desde a mais tenra idade, desde a mais tenra infância, a partir da imagem cotidiana dos desassistidos trabalhadores dos engenhos de minha terra natal no início da década de 60. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho também falou sobre sua contribuição para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Nesses quase 33 anos de magistratura, além de buscar a minimização dos conflitos oriundos da relação trabalho-capital, exerci cargos diversos no espaço associativo, dentre eles a presidência da Associação dos Magistrados do Trabalho da 6ª Região, o que muito me honra, a presidência da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e a vice-presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. A atividade associativa proporcionou-me a convivência com magistrados empenhados no aperfeiçoamento de nossas instituições e a participação em lutas memoráveis contra o nepotismo, pela extinção da representação classista e pela ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Ficou-me a certeza de, nos limites de minha força, haver contribuído para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Hoje, na presença de minha mulher, Márcia Tereza, de meus 3 filhos, Isabela, Clóvis e Guilherme, de meu genro Mancinelli, de minhas noras, Ana Carolina e Débora, de meus irmãos, Ivone, Irene e Valdo, de minha atenta e prestimosa sogra, Alcione Bezerra dos Santos, de meus colegas de bancada e de muitos dos amigos conquistados ao longo da caminhada, confesso-me orgulhoso por ter legalmente reconhecido o título de cidadão recifense, que há muito me auto-atribuíra. Fato que me legitima proclamar-me conterrâneo de meus netos Beatriz, Marina, do tão esperado Henrique, já a caminho, e dos outros que certamente virão. E mais uma vez, permitam-me, por cabotino que pareça, recorrer aos meus arquivos pessoais e tirar da gaveta versos que escrevi há mais de 4 décadas para minha Macaparana, evocando a minha infância. Perdido na alvorada, eu caminhava contente para o sítio de Silvino, onde Belém, meu carneiro, pastava o verde da relva, e eu pensava-te o mundo. Embalado na pureza das canções do pastoril, eu, menino, procurava fazer o povo esquecer as dores que eu não sabia pudessem fazer doer. Macaparana, me lembro de teu cruzeiro na serra, onde um Cristo morrendo, cercado por 1000 ex-votos, olhava a palha da cana, cortando o corpo caçaco. Hoje, o menino de Macaparana e o homem de Recife se completam. Mesmo sem plena consciência, no menino de Macaparana já se encontrava o homem do Recife. E neste, perdura o menino de Macaparana, sempre a lembrar ao bacharel em Direito, ao magistrado trabalhista, a necessidade de manter aceso o senso de justiça que cedo lhe foi despertado pelas condições subhumanas dos trabalhadores da palha da cana. Muito obrigado. A solenidade foi encerrada com a apresentação do cantor gospel Joás Graciano. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. Uma audiência pública discutiu o novo modelo de assistência ao parto no Recife, uma iniciativa do presidente da casa e também médico, Vicente André Gomes. Lúcia Menezes é enfermeira obstétrica na maternidade Professor Barros Lima, no Recife, há 21 anos e enfrenta muitas dificuldades no dia a dia, auxiliando as gestantes antes, durante e após o parto. Na sala de parto, a inserção do enfermeiro obstetra é de importância e relevância, porque a gente sabe que o enfermeiro, ele, além de estimular boas práticas durante o trabalho de parto, parto e pós-parto, né, e essas boas práticas a gente faz com que reduz as taxas de cesáreas, porque, consequentemente, se o enfermeiro está inserido na sala de parto, a gente vai ter um aumento desses partos normais. A gente está bem mais próximo a essas pacientes, né, dando mais assistência, tentando entender mais o lado humano, propriamente dito. Reduz o número de partos operatórios, como fórceps e cesáreas,
estimula mais a questão do acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto. Há um aumento, né, no incentivo do aleitamento materno precoce durante a sala de parto também. Então, na realidade, existem muitos pontos positivos com a inserção do enfermeiro obstetra dentro da sala de parto. O enfermeiro obstetra ele colabora de forma bastante ativa nesse momento, em que muitas ações precisam ser revisitadas em termos de humanização da assistência para melhorar a qualidade e reduzir mortalidade. Como é que é o seu dia a dia lá na maternidade? Da maior agitação. Nós temos um fluxo, uma demanda muitas vezes acima da capacidade instalada, e isso faz com que a atuação seja em momentos de assim, muitas dificuldades, mas é bastante ativa, muito importante a presença do enfermeiro nesses espaços. Você acha que podia melhorar o espaço para o enfermeiro obstétrico no mercado de trabalho de maternidade? Com certeza. Condições de trabalho. Condições de trabalho, isso na saúde como um todo. Na atenção obstétrica, a grande dificuldade é justamente o número de leitos muito reduzidos, a capacidade instalada está muito aquém da necessidade, da demanda, não só de baixo risco como de alto risco, e precisamos cada vez mais de enfermeiros obstetras atuantes. Por isso a gente precisa ter concursos que sejam específicos na área, porque não adianta ter um enfermeiro só, o enfermeiro ele é muito importante, ele é muito atuante, mas ele tem que ter especialidade na área. E isso é uma necessidade que é premente, que a gente precisa discutir e ter um enfermeiro nesses espaços de maneira ativa, de forma atuante na assistência ao parto propriamente dito. A exemplo de Lúcia, outras enfermeiras obstétricas se queixam da falta de estrutura nos hospitais e da falta de reconhecimento. Para debater o assunto, elas participaram de uma audiência pública no plenarinho da casa de José Mariano, convocada pelo presidente da Câmara, vereador Vicente André Gomes. A enfermeira obstetra é a monitorização da vida. É através dela e do obstetra que nós conduzimos a boa vida, seja no parto normal, seja no parto de alto risco, ou seja no parto que seja de baixa complexibilidade. Nós entendemos, como médico, que é condição sine qua non para que as maternidades tenham, dentro da sala de parto, uma enfermeira que faça e domine bem a obstetrícia. Com isso, a vida fica mais forte. A presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Simone Diniz, destacou a importância da enfermeira obstétrica. Nós não temos uma política de provimento do enfermeiro obstétrico na rede. Nós precisamos discutir isso tanto com a rede municipal quanto com a rede estadual, que os enfermeiros obstétricos estão sempre subutilizados. A rede não está chamando esse enfermeiro obstétrico para contribuir com a política de humanização do parto. O enfermeiro generalista, esse tem autorização legal para realizar o parto, aquele parto natural, aquele parto sem comprometimentos nem da mãe nem da criança. E do enfermeiro obstétrico vai além, vai de reconhecer as possíveis anormalidades, de encaminhar essa gestante para níveis de referência e para outros profissionais da equipe multidisciplinar que cuida da gestante, da parturiente. A representante do Conselho Municipal de Saúde e também do Sindicato dos Enfermeiros, Keila Tavares, falou sobre as condições de trabalho da categoria. A categoria vem para cá mais em busca de uma valorização profissional, de um empoderamento que a categoria já tem há muito tempo, só que não é vista nem valorizada pelos gestores. Uma vez que temos muitos profissionais enfermeiros obstetras nas maternidades públicas do Recife, realizando parto natural, parto sem risco, mas não recebem nenhum incentivo para esse tipo de trabalho. Eliane Germano, gerente-geral de Assistência Integral à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, explicou os investimentos e a visão da Prefeitura sobre como deve ser o novo modelo de assistência ao parto no Recife. E o objetivo hoje é que a gente faça uma assistência obstétrica multidisciplinar. Nós estamos construindo reformando 3 maternidades, cada uma vai ganhar um centro de parto normal, cada uma com 5 salas de parto normal. É um centro onde as enfermeiras obstetras vão fazer toda a atenção ao parto, desde a triagem até o pós-parto dessas mulheres e desses bebês, com o objetivo exatamente de garantir a essas mulheres um parto mais humanizado, onde ela tenha direito a escolher a posição do parto, o acompanhante durante todo o processo,
do parto e do nascimento, e que a gente tenha realmente uma assistência que seja o mínimo invasiva possível para que o parto aconteça de forma mais natural possível. Além disso, dentro do próprio Hospital da Mulher, que a construção está prevista para finalizar agora em agosto, já com a sua inauguração, também tem dentro do próprio Hospital da Mulher, que tem o objetivo de ser um hospital com a maternidade de alto risco, para que as mulheres que tenham alguma intercorrência durante a sua gestação tenham dentro do município do Recife um local para ser atendido de forma adequada, com centro obstétrico, com unidade neonatal de alto risco, com os exames que são necessários às situações de risco para a mulher. Nós lá também vamos garantir três salas de centro de parto normal. É importante colocar, inclusive, que em cada um desses centros nós vamos ter, inclusive, a oportunidade da mulher fazer o parto na água. Todas elas, dentro de cada um desses centros de parto normal, uma delas vai oferecer à mulher o direito de fazer o parto na água. Também participaram da audiência pública representantes do Ministério Público, do Conselho Regional de Medicina e da Associação Brasileira de Enfermagem. A Câmara é a casa do povo, né? Esses são os anseios do povo. A vida faz parte do conjunto do povo e nós queremos até registrar essa luta como uma bandeira da Casa José Mariano. Afinal de contas, a Casa José Mariano tem um papel a cumprir rigoroso e a vida não pode titubear. A vida tem que ser rigorosamente assistida. A gente fica por aqui, tenha um ótimo dia e até mais.